tema da live de hoje é: existe vida após o relacionamento abusivo? Porque muitas vezes a gente fala pra pessoa: sai desse relacionamento, isso não é pra você. Onde já se viu a pessoa fazer isso? Mas não entende o que realmente acontece aqui, ó, no mental da pessoa, no psicológico da pessoa, quando ela está num relacionamento abusivo, né? Eu vou falar aqui como é difícil sair de uma relação abusiva, gente. E eu não tô falando só de casal, homem e mulher, não. Tô falando de casal gay, casal lésbica. Tem abuso em todos os tipos de relações. Inclusive, tem abuso também na relação de patrão e funcionário. Então, relacionamento abusivo, ele é amplo, tá? Não vamos pensar... Quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente pensa no relacionamento de agressão. A gente logo pensa na agressividade, naquele homem que bate, naquele homem que espanca. E a gente pensa primeiro a gente pensa no homem e aquele que bate, mas tem mulher que bate também, gente. Tem mulher que é extremamente abusiva e bate no homem, é sério. Tem casais, né, que também, de lésbicas ou de gay, ou como chama isso? Casais que não são héteros, esqueci o nome, que tem esse relacionamento abusivo também, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente refletisse sobre, já que a gente está falando de um assunto tão sério, é se você já se percebeu numa relação abusiva, sabe? Se você já parou para pensar que aquela relação que você estava ou que você está agora, ela pode ser uma relação abusiva. Porque muitas vezes, olha só, quando a gente começa a perceber que há algo errado na nossa relação, a gente percebe homoafetivos. Obrigada, Nara, isso mesmo, relacionamentos homoafetivos, eu não lembrava essa palavra. Quando a gente começa a perceber que a relação, ela é abusiva, a gente quer provar para nós mesmos que não é. Então a gente começa a fantasiar, a gente fala assim, não é possível isso, sabe? Então, primeira coisa de uma relação abusiva, tanto de casal, quanto de amigo, quanto de patrão, relação, gente, tá? Não vamos falar só especificamente de casal, de casamento, né, ou namoro. Quando a gente percebe que tá numa relação assim abusiva, é quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer. É quando a gente tem medo do nosso parceiro, da nossa parceira. A gente tem medo de expressar a verdade, porque aquela pessoa vai se irritar, aquela pessoa vai me chamar de louca, aquela pessoa vai dizer várias coisas, aquela pessoa vai me diminuir. Então, eu começo a perceber que eu estou numa relação abusiva quando eu começo a sentir medo de falar alguma coisa. Melhor não comentar. Melhor, não fala que eu fui na sua casa, não fala, olha isso. Então quer dizer que eu não posso ser eu mesma. Um relacionamento abusivo, muitas vezes, ele mexe tanto com a pessoa que a pessoa, ela não consegue perceber, né, que ela está sendo manipulada, porque é isso que faz uma relação abusiva. Ela te manipula para quê? Para benefício próprio, para que a pessoa haja de uma forma que beneficie somente um dos lados, né? E por que é tão difícil perceber o relacionamento abusivo, né? Já começando aqui. Porque o abusador, que é a parte que abusa, primeiro é um jogo, né? Vamos lá, gente. E se é um jogo entre o dar e o receber, primeiro a gente tem que verificar o quê? Eu atraí uma relação abusiva. Vamos primeiro na autorresponsabilidade também. Por que eu atraí uma relação abusiva? Por que eu estou deixando ser abusada, me deixando ser abusada? Porque muitas vezes isso vem de sistema. Então, se eu olho o relacionamento abusivo aqui atrás, que foi da minha mãe e do meu pai, se eu vejo essa relação abusiva, como que eu vou identificar que o meu está sendo abusivo se eu já tenho isso no sistema, se é tão comum no sistema? Agora, fala a verdade, qual é o sistema que não tem uma relação abusiva? Qual sistema não tem? Todos os sistemas têm uma relação abusiva. Poxa, parte da população aqui no Brasil, grande parte, aqui no Sul menos, mas grande parte, vem dos escravos, vem dos índios e houve muito abuso nas relações, né, antigamente. Então, a gente já vem de um histórico de abuso. Então, a gente permite mais facilmente esse abuso, tá? E eu tô falando assim, vamos falar de casal, mas
de outros tipos de abusos também. Então, agora a gente tem que ir para um nível de consciência onde a gente começa a perceber que isso é um abuso, perceber que isso está mexendo comigo, com a minha autoestima, com a minha autoimagem, entende? E que isso vai me fazer mal de certa forma. Agora, um abusador, ele nunca chega gritando com você, percebe? Ele nunca chega te tratando mal, te chamando de burra, te xingando. Não, como que um abusador chega, gente? Um abusador, a gente simplesmente se encanta por ele, se apaixona. É a pessoa mais querida que você já conheceu, de verdade. É a pessoa mais amorosa, que sabe como te tratar, sabe como te levar. Então, um relacionamento abusivo, ele começa dessa forma. Você pode perceber. Então, tanto o relacionamento abusivo de agressão, e eu vou falar de outros aqui, mas o de agressão, o agressor mesmo, ele não começa assim, batendo na mulher no primeiro encontro, ou mostrando que ela não pode usar aquela roupa, ou fazendo algo no primeiro encontro. Por isso é tão difícil identificar. A mulher, ela simplesmente ela se apaixona, ela cria uma afinidade com o abusador, né? E ela não se dá conta disso, tá? Então, primeira coisa, você já parou para pensar se você já teve uma relação abusiva ou se você está num relacionamento abusivo? Quantas vezes você se nega a algo, não faz algo pelo outro, porque assim, ó, ele tem ciúmes, ou ela tem ciúmes, ela tem ciúmes disso, melhor eu não fazer, melhor eu não usar essa roupa porque não dá. É melhor eu não ficar nessa roda aqui de amigos porque ela tem ciúmes do fulano, ele tem ciúmes do ciclano. E aí a gente começa a se reprimir, a gente começa a ser uma pessoa que a gente não é. Muitas vezes, e vamos lá, né? Muitas vezes a mulher engorda até por isso. Por quê? Ela começa a se reprimir, ela vai guardando as coisas. E ela acredita que aquele relacionamento ainda assim é bom pra ela. Porque talvez ela olhe a relação dos pais e foi muito pior que a relação dela, né? Então, ela acredita que realmente aquela relação é uma relação até que satisfatória, tá? Então, já começa o relacionamento abusivo dos ciúmes, tá? A pessoa extremamente ciumenta, ela também é abusadora, porque ela vai fazer você mudar, ela vai fazer você acreditar que é você que tá fazendo isso. Poxa, você sabe que eu tenho ciúmes, né? Que você faz isso, você faz? Poxa, você sabe que eu tenho ciúmes que você vai na academia com esse short, com essa blusa, ou que você anda com fulana, com ciclana e você faz? Então, ainda assim, além de tudo, a culpa é sua, né? Você é quem tá provocando essa situação. Olha, isso é o abuso, entende? A pessoa ciumenta, ela não assume a sua insegurança. Tem algo que vocês precisam saber do abusador que vocês talvez nunca pararam para pensar, que todo abusador, ele tem baixa autoestima. Todo abusador, ele é inseguro. E aí, o que ele faz com essa insegurança? Ele pode ser manipulador, estrategista, mas ele tem insegurança. E com essa insegurança, ele diminui o parceiro. Porque se ele diminuir o parceiro vai ser muito menor do que ele, muito mais inseguro, muito mais impactado com tudo isso, né? Vai ficar muito mais impactado e ele vai conseguir manipular tranquilamente. Muitas vezes ele não faz isso de caso pensado. Ele aprendeu no sistema a fazer isso. Ele tem um pai abusador, ele tem uma mãe abusadora. Então, às vezes a gente... eu não estou julgando aqui, sabe? Ele tem que pagar por isso. Não estou fazendo isso. Eu quero que vocês entendam se você está numa relação abusiva, numa relação que muitas vezes você não consegue sair dessa relação. Por quê? Porque você tem as duas pontas. Uma hora é extremamente bom e a pessoa sabe fazer isso, sabe seduzir, sabe te tratar bem, e uma hora é extremamente ruim. A pessoa pode chegar a te bater, a pessoa pode chegar a diversos conflitos. Então vamos lá, a quantos tipos de abusador, quantas formas de abuso a gente pode ter sem perceber, tá? Às vezes a gente acredita que é só a forma de agressão, que é o abuso pior. Só que a forma de agressão, ainda assim, como a gente vê, como a gente percebe aquela agressividade, a pessoa tem muita gente ao lado dela, do tipo, sim, larga,
eu te dou maior força, né? Junto uma amiga, junto a mãe, fica todo mundo se une para que você saia dessa relação. Agora, e o relacionamento abusivo verbal? Que é aquele que te diminui, aquele que te critica, aquele que diz que você é menos, que você não tem capacidade, aquele que faz você acreditar realmente que você nunca vai encontrar um relacionamento melhor do que o dele, que você não pode arrumar talvez um trabalho ou fazer algo. Então ele pega você e te diminui de tal forma que você não consegue sair. Você realmente acredita. Ele faz com que você acredite de alguma forma que você é louca, porque você criou isso. Eu não falei aquilo, eu não fiz isso, você que inventou da sua cabeça. E aí quando a gente pensa que a gente é louca, a gente também se sente culpado. A gente também se sente culpada por ser louca, a gente também se sente culpada por talvez estar realmente fazendo algo errado, né? Porque muitas vezes o abuso, ele não acontece de forma externa, sabe? Então, às vezes a mulher apanha, ela apanha quietinha em casa. Às vezes há esse abuso psicológico, uma tortura psicológica, verdade. Há esse abuso verbal e ninguém vê. É um cala a boca, quietinho. Cala a boca, você não sabe de nada. Cala a boca, fica quieta, né? Fica quieto. Você é um idiota, você nunca fala nada certo, você nunca dá um adentro. Então, quer dizer, você é o cocô do cavalo do bandido lá, não sei da onde, entende? Então, sim, a gente começa a perceber que, nossa, eu nunca sei nada, eu nunca posso nada, né? Então, a gente vai acreditando nisso, sabe? Ainda mais quando você passa muito tempo sobre essa pressão psicológica, esse abuso verbal que tem e que ninguém te dá apoio, sabe por quê? Porque poucas pessoas veem que ele tá fazendo isso com você, poucas pessoas sabem disso, tá? Tem o abuso também, o emocional. O emocional, ele vai mexer com a sua emoção, então quer dizer, não sai com fulano que eu não gosto. Aí pega a sua melhor amiga, eu detesto ela. Ela é isso, X, Y, Z, não sai com ela. Daqui a pouco, aí você passa muito tempo com a sua família. Então ele vai delimitando, sabe? Tipo assim, ó, aqui pode, aqui pode, mas bem pouquinho. Então quer dizer, ele vai te deixando ali estreita, num lugar onde ele tem o domínio, com pessoas que não vão te falar a verdade. Com pessoas, muitas vezes, que se você tiver uma amiga, assim como eu, faladeira, que vai falar, amiga, onde já se viu? Olha isso, você não percebe? Ele tá fazendo isso com você. Ah, eu sou a amiga certa pra ele cortar. Tipo assim, ó, eu não gosto da Ana. Ó, não sai com a Ana, ela não é legal, ela não é boa pessoa. Por quê? Porque é aquele tipo de amiga que abre os olhos, aquele tipo de amiga que vai falar, amiga, você não tá percebendo que ele tá fazendo isso contigo? E aí você chega a questionar ele, mas de onde surgiu essa ideia? Essa ideia não é sua. Essa ideia só pode vir da Ana, né? Que isso, X, Y, Z, e ela que acha centenas de coisas, né? Então, sim, gente, um relacionamento abusivo dessa forma, emocional, ele vai mexer com as suas emoções, ele vai diminuir o seu espaço de circulação, tá? Tem o relacionamento abusivo da parte financeira. Por quê? É o cara que não te deixa trabalhar, mas ele não vai falar assim, não, você não vai trabalhar. O cara, ele vai olhar e vai dizer, você não precisa trabalhar, meu amor. Eu vou te dar o que você precisa. Você realmente não precisa ficar 8 horas num serviço chato que você não gosta. Eu vou conseguir, a gente vai fazer junto. Tudo bem, eu vou te ajudar, eu vou... Aí o que acontece? A pessoa não tem dinheiro pra nada, nada, nada. E aí começam os abusos, né? E a pessoa acha o quê? Que nunca vai conseguir. E daí depois de um tempo ele fala, você nunca vai conseguir um lugar no mercado, você ficou tanto tempo parada? Você não tem capacidade de conseguir um emprego para sustentar isso. Você não pode separar de mim porque você não consegue se sustentar. E assim vai, né? Um relacionamento totalmente abusivo na dependência financeira. Porque você realmente começa a acreditar que você não vai conseguir se manter, não vai conseguir se sustentar. Ele faz você acreditar isso, ou ela faz você acreditar isso, tá? E aí você fica realmente ali, né, achando que você é menos. Então, olha a baixa autoestima desse parceiro que tenta de todas as formas te diminuir, sabe? De todos os jeitos, provar que você é uma pessoa incapaz,
que você é uma pessoa que não vale a pena, que você tem que agradecer por ele, esse relacionamento, estar com você nesse momento, entende? Porque ele é a melhor das opções, ela é a melhor das opções. Certo? Fala aqui pra mim se vocês já viram isso e não entenderam que talvez seria um abuso da pessoa fazer isso, gritar dessa forma, diminuir o outro dessa forma. Toda vez que a gente se sente acuado em conversar com o parceiro. Gente, eu atendo muita gente que não consegue conversar com o parceiro. Ai, mas eu vou falar sobre isso, ela vai ficar nervosa comigo, porque toda vez ela fica nervosa. É um abuso. É um abuso, porque você não consegue expressar aquilo que você pensa. Logo você vai fazer o que se você não expressa? Reprime. E quando você reprimir, tá travando? E quando você reprimir aquilo que você sente, você vai fazer mal para você mesma, entende? Muitas vezes você vai engordar, como eu já falei aqui. Muitas vezes você vai se sentir incapaz. Realmente, eu não sirvo para nada mesmo. Ela tem toda a razão, ele tem toda a razão. Então, presta atenção, gente, de verdade. Começa Aí é que tá uma das formas de sair, que eu vou falar aqui, mas aguenta aí mais um pouco, né? E tem o abuso tecnológico também, que é um abuso muito comum, mas a gente não percebe que é um abuso. É assim, ó, o seu celular tem que ter, o marido tem que ter acesso livre, né? A mulher ela pode mexer no celular, por quê? Ela tem que verificar o que você vai postar na rede, você não pode postar qualquer coisa, ela pede pra você tirar, ela critica, essa foto ficou feia, tira, nossa, onde já se viu? É um abuso isso também, entende? Ninguém pode mandar você fazer ou não fazer algo na sua rede social, na sua foto de WhatsApp, que seja, né? Então, não. Peraí, deixa eu só olhar aqui, ó. Eu tô no 4G. Deixa eu ver se eu vou mudar aqui. Você tá no 4G. Vamos lá, eu tava numa outra conversa e tava no 4G, mudei agora, vamos ver se para de travar, tá, gente? Não tá travando para algumas pessoas, tá? Eu vou voltar, então, aqui. Eu tava dizendo sobre o abuso tecnológico, que hoje o parceiro desse tipo de abuso, ele quer saber o que você posta, quando você posta, se você pode postar. Quando você posta, ele critica, né, algo, ele denigre você, a sua imagem, ele mexe no seu celular, gente, o celular ele é pessoal, tá? O celular, ele é seu, é como algo que te pertence, ele é totalmente pessoal. Uma pessoa não deveria ter acesso ao seu celular, a não ser que você queira, não que você sinta uma pressão para que a outra pessoa tenha acesso a isso, certo? Então, perceba, gente, realmente a gente tem que perceber se isso é um relacionamento abusivo, e aí é onde eu falo. Percebi que é abusivo, Ana, tá bom. E agora? Eu tenho que sair dessa relação? Primeiro, gente, a primeira coisa é você parar de negar, sabe? Parar de fantasiar. Não, ele é assim mesmo. Não, quando ele tá nervoso, ele faz isso. Não, quando ele bebe, é que ele faz essas palhaçadas e me diminui na frente dos outros, ou faz isso. É extremamente abusivo, não importa se ele tá bêbado ou não, entende? Então, para de negar, para de fantasiar isso. É o primeiro passo pra gente começar a sair dessa relação abusiva, tá? Ele pode, é verdade, né? Agora, quando a gente percebe, sim, tá, tô me dando conta de que essa relação que eu tô, ela realmente é abusiva. Eu percebo que ele faz isso, muitas vezes eu sinto medo de conversar com ele, eu sinto medo de colocar as coisas, né? E aí, primeira coisa, eu atraí esse relacionamento pra mim. Vamos na autorresponsabilidade, tá? Se eu atraí, por quê? Porque eu acreditei que um relacionamento assim tem a ver com amor. Por que a gente não busca uma relação afetiva com amor, no caso de um casal? Então, por que você significou que esse abuso pode ter amor envolvido? Não, ele me ama, porque ele vai dizer isso. Eu falo ele, né, mas ele, ela, eles vão colocar o amor em primeiro lugar. Claro que eu te amo, você tá louca, eu quero viver junto com você a vida inteira. E aí a gente já passa por um grau de abusador maior quando eles expandem isso, sabe? Do tipo, eu vou viver com você a vida inteira,
nós vamos ser felizes, não sei o que, isso não é nada, imagina, todo casal briga, briga sim, gente, não tô falando que não briga, quando os dois, né, tem que colocar alguma coisa, pode haver uma briga sim, mas tem que ver se toda vez não tá diminuindo o outro, é essa a questão, né, porque essa relação, se ela está onde está, também foi porque houve permissão da minha parte, é ou não é? Também temos que colocar isso. Não é só ele que faz. Eu deixei ele fazer por um tempo. Eu não acreditava. Ou ele mexeu com o meu psicológico de tal forma que eu realmente fui sendo levada para essa relação abusiva, né? Por que é tão difícil a gente sair dessa relação? Por que a gente percebe essa relação e a gente não consegue sair dessa relação? Porque, gente, a gente se encanta pela outra parte do abusador. Porque, de verdade, ninguém é 100% ruim. Eu falo aqui o tempo todo, sabe? O abusador, a gente olha assim e fala assim, meu Deus, ele é só um monstro. Olha, ele fez isso, isso, isso. Mas a outra parte dele é extremamente carinhosa, é extremamente compreensiva, é extremamente, sabe? Então, ele é o extremo muitas vezes, né? Ele faz isso, ele briga, ele xinga ou ele bate, ou ele abusa sexualmente de você, fazendo sexo quando você não quer e fazendo você acreditar que porque vocês são casados você tem que fazer. Isso é um abuso, tá? Você não tem que fazer nada que você não quer. Entende? A mulher, ela tem que se respeitar primeiro e daí já vai a permissão do abuso, quando não há o respeito com ela mesma, sabe? Gente, vocês querem perguntar? Eu tenho várias perguntas aqui que eu vou responder, né? Deixa eu só terminar aqui. Mas se vocês querem perguntar, coloca aqui que a Andréia tá anotando as perguntas, tá? Então, ele é extremamente sedutor e outra coisa, você fica condicionada a esse abuso. Você realmente acredita que é possível viver assim. Olha a tamanho da baixa estima, o tamanho da falta de autoconhecimento para você realmente acreditar que isso é o melhor das relações, que realmente você tem que ficar nessa relação e isso é o melhor que tem para você. Olha isso. Por isso que eu falo, sem autoconhecimento você não vai a lugar nenhum, né? Então, eu liberei agora essas aulas sobre êxito na vida. E aí as pessoas acreditam que para ter êxito na vida acontece de uma forma normal, que eu só preciso trabalhar, como foi ensinado para mim, sabe? Estudar, tirar boas notas, arrumar um bom emprego, ficar rico. Pronto, êxito na vida, tô rico. Não mesmo. Isso não leva a êxito na vida. Êxito na vida é você estar de bem com você mesmo. Para isso precisa de muito autoconhecimento, tá? Então aqui mesmo, nessa relação abusiva, quando você tem autoconhecimento, quando você sabe o que você quer e o que você não quer, não é permitido mais. E não é permitido no grito, simplesmente numa percepção de abuso, você vai se dar conta e você falar, não, eu não é o que eu quero pra mim. Não, eu não quero essa relação. Entende? Essa relação de patrão que abusa, essa relação de amigos que muitas vezes te colocam numa situação delicada, né? Abusam. Tem amigo, gente, tem amigo que só tá com você porque você tem carro. Tem amigo que só tá com você porque você paga aquela bebida lá ou porque você tem uma casa legal. Vai dizer que não tem amigos assim, tá? Então, e outra coisa, não é um padrão a nossa vida? Então, onde mais eu me deixo ser abusada, se não é só na relação? Né? Então tem várias coisas que a gente não percebe o abuso. Vamos falar um pouquinho do como que a gente pode sair? Que várias pessoas já perguntaram, inclusive tem até perguntas aqui, né? Ana, como que eu saio disso? Ana, eu já percebi que eu tô nesse relacionamento tóxico. Eu ouvi gente dizendo, né? Ana, eu casei, quando eu comecei o casamento era mil maravilhas e depois de um tempo começou o abuso, começou a pedir para eu sair do trabalho, tive que mudar a forma de me vestir, tive que fazer várias coisas, então, e daí? Eu acabei de casar, como que eu vou sair disso? Eu realmente acreditava que o casamento era dessa forma. E agora? Agora vieram os filhos. Inclusive, eu tenho relato de pessoas que começou o abuso depois que veio os filhos. Porque depois que veio os filhos, a pessoa tem a segurança de que você não vai sair dessa relação, né? Então, como que eu posso sair? A primeira coisa é identificar
e o significado que você deu para aquela relação, entende? Por exemplo, qual o significado? Ah, o relacionamento é assim mesmo. Realmente ninguém vive um mar de rosas num relacionamento. E isso são palavras de conformismo, tá? De querer não acreditar que isso é um abuso. Então eu me conformo. Realmente, um relacionamento, ele não é um mar de rosas. Ele é muito crescimento, ele é muito envolvimento, muito aprendizado entre as duas partes. Gente, o relacionamento abusivo, eu tô dizendo, quando uma parte sempre leva a pior. Então, uma hora no equilíbrio de troca, uma hora aqui, uma hora aqui, e sim, há discussão na relação, há concordâncias. Agora, se toda vez um é a vítima da relação e toda vez ela é punida por algo, essa vítima, então é um relacionamento abusivo, sim. Tá? E isso pode acontecer de diversas formas. Então eu tenho que identificar esses padrões, não me culpar, porque a primeira coisa que vem é a culpa de eu ter me envolvido nisso, né? E a segunda coisa que eu marquei aqui é o que acontece quando a pessoa se vê num relacionamento abusivo. Ela quer mudar o outro. Ela quer fazer o outro ficar melhor, ela quer ajudar o outro a entender que ele tá abusando ou que ela não tá se sentindo bem. Ela quer... Gente, tem gente que luta, chega aqui na constelação, de verdade, chega aqui querendo que eu faça uma constelação para quê? Para que o outro entenda que não tá bom para ela dessa forma, que não tá bom para ele dessa forma. Então, o outro não tem como eu mudar. Vamos pôr isso na nossa cabeça? Não dá para mudar a outra parte. O que dá para mudar? Eu. Entende? Então, a outra parte pode continuar abusiva uma vida inteira, ou não. Ou quando a outra parte começa a se dar conta e ela realmente ama você, ela consegue mudar, entende? Porque quantas coisas a gente não mudou na vida quando a gente entendeu que aquilo magoava a outra parte, né? Às vezes a intenção não é magoar, como eu disse aqui. Às vezes a pessoa ela vem de um sistema familiar que é abusivo. Então, quando ela se dá conta e ela quer, não eu quero, e ela quer mudar, ela também pode mudar, tá? O outro parceiro, né? Então, para de querer mudar o outro. Não é você que vai mudar, sim a outra parte. E se ela quiser mudar, não é você que vai ajudar. Você tem que deixar isso bem claro. Porque mesmo eu, Ana, tá, terapeuta, se eu tô numa relação abusiva, não sou eu que vou mudar o outro, mesmo eu sendo terapeuta, porque eu estou na relação. Vocês entendem? Eu tenho que mandar ele para uma outra terapeuta, ela fazer uma outra terapia, não eu. Entende? Então, o melhor, né, o terceiro passo é a gente focar na gente. Autoconhecimento é a chave. Porque eu vou realmente entender que aquela crença que eu tinha que relacionamento é assim mesmo é uma mentira, que aqueles padrões familiares que eu via e que eu tô aceitando agora como uma consequência de tudo, pode ser mudado, pode ser, eu posso fazer de uma forma diferente, entende? Eu não preciso viver mais esse abuso na relação, esse abuso em todos os lugares onde eu vou. E aí, com autoconhecimento, com ajuda. Por que ajuda? Tem mais. Quando a gente sai de uma relação abusiva, a gente vive à sombra dessa relação abusiva. É mais ou menos assim. Eu encontro uma pessoa, uma outra pessoa, porque eu saí daquela relação abusiva, e eu tenho a impressão que a qualquer momento a pessoa vai fazer igual. Então eu começo a me justificar antes da pessoa perguntar. Por exemplo, se eu tive um relacionamento abusivo e a pessoa perguntava: onde você tá? Com quem você tá? Que horas você vai? Que horas você chega? O que não sei o quê? O que você faz? Quando eu começo a me relacionar com uma pessoa, eu falo assim: olha, eu vou no supermercado e do mercado eu vou passar na loja assim, depois da loja assim, eu vou chegar em casa às 5h30. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu nem perguntei. Por que você tá me dando todas essas satisfações, entende? Porque ela viveu num relacionamento abusivo, a pessoa, da onde ela tinha que dar a satisfação em 100%. Entende como ela ainda vive à sombra daquele abuso? Ela ainda realmente acredita que ela ainda está naquilo. É como um escravo, gente. Sabe o escravo? Ele ganhou realmente a carta de alforria, mas ele não deixou de ser escravo, porque ele não sabia ser de outro jeito.
Então, muitas vezes, a gente não sabe fazer de outra forma. E a gente começa a se justificar para outra pessoa. Então, eu saio de um relacionamento onde a pessoa é extremamente ciumenta, arrumo um relacionamento onde a pessoa não tem ciúmes. Ela realmente é uma pessoa que ela lida bem com isso, não tem ciúmes. Daí eu começo a me justificar. A roupa que eu tô vestindo, não, tudo bem, se você não gostar dessa roupa, eu posso trocar, eu posso não sei o que, eu posso botar uma roupa mais comprida, eu posso não sei o que, sabe? E aí a outra pessoa olha e fala assim, meu Deus, mas eu não falei nada da sua roupa, você usa a roupa que você quer? Daí a pessoa acha estranho isso, né? Porque ela tá vivendo ainda a sombra daquele abuso. Por isso que é tão difícil sair. De verdade, de coração mesmo, gente, terapia, sabe? Autoconhecimento, terapia não é pra louco. Vamos desmistificar isso? É maravilhoso fazer terapia, de verdade. A pessoa se sente forte, ela realmente sabe e começa a entender os significados que ela deu. Ou cursos, que eu acho fantástico, cursos, de verdade, que são cursos que fazem você entender crenças, significados que você deu, criança acolhida, porque muitas vezes você tá na mão de um abusador porque você tá no papel infantil também, acreditando naquela dependência emocional. Dependência emocional vem da sua parte infantil. Quando você era criança, você acreditou que realmente alguém precisava te cuidar e não cuidou. Alguém precisava falar por você e não falou. Alguém precisava dizer o que você tinha que fazer e não fez. Então agora eu procuro isso num parceiro, isso é extremamente abusivo, porque ninguém tem que dizer o que eu tenho que fazer. Né? Numa relação adulta, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o que eu quero fazer. De novo, autoconhecimento. Vamos responder a pergunta, André? Vamos lá. Vamos lá, se você tem pergunta também, deixa aqui. Como encerrar esse ciclo sem ficar devendo nada? Ficar devendo nada, né? Primeiro reconheça que você cresceu, tá? Quando eu quero encerrar um ciclo, o Bert diz, né? Não basta somente a gente dizer, olha, acabou. Eu tenho que reconhecer. Não basta somente eu agradecer, porque tem muita gente que agradece da boca fora. Ai, foi bom, muito obrigada, não quero mais, foi maravilhoso, tchau. Não, não é assim, né, gente? Numa relação, a gente tem que reconhecer o que foi bom. Olha, eu aprendi isso nessa relação. Eu tive um relacionamento abusivo. Aliás, eu tive vários, tá? Um desses relacionamentos abusivos, né, que a pessoa fazia eu acreditar, inclusive separar, porque eu tive uma filha e ele dizia, você nunca vai encontrar alguém, olha o abuso, você nunca vai encontrar alguém que te aceite como uma filha. Né? Pelo amor de Deus, né, Ana? Você acha mesmo que algum homem vai te querer você com filho? Olha isso. Então, assim, e eu realmente acreditava. Eu pensava, pô, eu tinha 18, 19 anos, eu pensava, é verdade, né? Agora eu tenho uma filha, ninguém vai me querer assim. Então, quando eu consigo sair dessa relação, mesmo saindo, mesmo que eu terminei, tá? Esse ciclo, eu só consigo terminar esse ciclo internamente quando eu consigo agradecer tudo que ele me ensinou, porque ele me fez crescer, mesmo que na dor. É ou não é? Mesmo que na dor, mesmo que no sofrimento, fez eu entender uma porção de coisas. Inclusive, fez eu ser a mulher que eu sou hoje. Porque talvez se eu não buscasse ajuda de alguma forma, eu não ia ter autoconhecimento, né? Eu não iria saber o que eu sei hoje, eu não iria sair dessa relação, querer pelo menos sair dessa relação. Então, e depois eu fui vendo que ele era abusivo, né, comigo, mas que no meu sistema os homens são abusadores, os homens abusavam as mulheres. Então, olha como isso é sistêmico e a gente repete sem perceber. Então, também, gente, quando não há gratidão, a gente nunca consegue encerrar um ciclo sem gratidão, tá? Mas gratidão de verdade, tá bom? Bora lá. É possível sair de um relacionamento abusivo continuando com a mesma pessoa? É possível sim. É o que eu falei, se a outra pessoa quer mudar, tá? Não eu quero mudar a outra pessoa, gente, isso não dá. Agora, se realmente a pessoa se dá conta, eu conto uma história, eu não sei se a gente tá com tempo, André. Tá, eu conto sempre uma história, né, que eu vim de uma constelação
E aí eu peguei o papel de uma pessoa extremamente inflexível. Era uma mulher, sabe? Uma mulher forte, inflexível. E era contra os homens. Mas ela olhava e falava assim, um bando de merda esses homens, não servem pra nada. E aí a consteladora falava comigo, eu tava naquele papel. E aí eu falei, cheguei em casa, né? Eu era casada na época, falei pro meu ex-marido, peguei um papel, meu Deus, que mulher inflexível. E aí eu falei, nossa, e ultimamente eu venho pegando uns papéis meio assim mesmo, de inflexibilidade, gente. Então eu olhei pra ele e falei assim, será que eu sou inflexível desse jeito? Ele começou a rir na minha cara, ele começou a rir. E aí eu falei assim, vai, eu não sou inflexível. E aí ele falou assim, pelo amor de Deus, Ana, é óbvio que você é inflexível. Então, assim, eu nunca tinha me dado conta que eu era inflexível, né? E aí, o que aconteceu? Ele contou numa roda de amigos, vários amigos, a Ana chegou com essa em casa, gente, que ela não é inflexível. E aí, eu juro pra vocês, gente, todo mundo começou a rir. E eu olhava assim, falava assim, não é possível, gente, eu sou um doce de pessoa. Eu sou flexibilidade de pessoa, né? Ai, travou aí a ideia. Não. Então, voltou, né? E daí, então ele contou para vários amigos que eu vim com essa história de que eu não me achava inflexível. Uma amiga chegou em mim e falou assim, Ana, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que que é? É que você tem um poder de persuasão tão grande, que a gente acaba cedendo e faz do jeito que você quer. Por exemplo, a viagem X, que a gente não queria ir. Por exemplo, eu gosto muito de aventura, né? Eu queria ir para as cavernas. E aí ninguém queria ir para as cavernas. Vamos fazer o que nas cavernas, né? Mas eu queria ir. Então, aí eu entro no argumento, né, de que lá é gostoso, que lá é bom. E aí, o que acontece? Gente, não tô vendo aqui travar dessa forma. O que acontece? As pessoas acabam cedendo a mim pelo jeito de conseguir algo, tá? Por esse domínio que eu tenho, né? Então, muitas vezes eu era muito inflexível, né? E eu tive que olhar para isso. Então, sim, tá? Dá para sair de uma relação abusiva com qual é o meu signo? Eu sou libriana. É tudo gente boa. Dá para sair sim de uma relação abusiva, se o outro parceiro começa a compreender o que ele está fazendo e aí ele começa a querer mudar. Mas quando essa mudança parte dele, tá? E você muda de um lado, começa o autoconhecimento aqui e ele começa a mudança do outro lado. E aí sim dá certo. Ana, não consigo terminar a relação abusiva. Dependência emocional total. Já terminamos várias vezes e a maioria eu vou atrás. Por quê? Então, porque você disse, né? Porque você tem dependência emocional. Então, quando você tem essa dependência, você realmente acredita que você não consegue sozinha. Entende? Que você significou que você necessita do outro para alguma coisa. Necessita do outro para ser feliz, necessita do outro para crescer. Então, de verdade, a gente vai ter que buscar lá na criança. Amada, não tente sair de algo que você não consegue. Entende? Começa a treinar. É como se assim, ó, eu tentasse subir uma montanha e não conseguisse. Tentasse subir uma montanha e não conseguisse. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar o meu corpo, né? Fazer de uma forma que ele resista àquela subida da montanha. Depois eu vou tentar de novo. Porque eu tenho que fazer algo diferente. Não é só tentar sair. Então, comece a busca primeiro, da sua criança ferida, dessa dependência emocional que você sente, começa a mudar isso internamente. E aí você vai se sentir mais forte. Quando você estiver forte para isso, aí sim você vai promover sair dessa relação. Enquanto isso, você vai sofrer, você vai voltar, vai se sentir fracassada. Aí vem de novo o sentimento de fracasso. Poxa, eu não consegui sair dessa relação, né? Então, aí você volta na relação, se sente culpada por voltar para a relação que você não queria. Olha isso. Então, não saia agora, sabe? Você trabalha o autoconhecimento, acolhe a sua criança, saia do lugar infantil, saia da posição de vítima. E é tudo um processo, um caminho. E quando você estiver forte o suficiente, você vai sair dessa relação e vai ser uma vez só, tá? Daí você vai sair e realmente você vai olhar e falar assim, isso não dá mais pra mim, realmente não preciso mais disso. E aí você vai buscar outras relações, tá? O relacionamento abusivo tem algo a ver com o pai.
Em significado, sim, tá? O significado que eu dei pro masculino tem a ver, sim. Se eu sou uma mulher, tá? Mulher com mulher, não. Se é mulher com mulher, numa relação homoafetiva, muitas vezes a mulher procura a mãe na relação com a outra mulher. Então, a mãe foi abusiva e agora eu busco um relacionamento feminino com uma mulher também abusiva igual a mãe. Isso. Como faz para identificar isso no início do relacionamento? O início da relação do abusivo é amor à primeira vista. Amor à primeira vista a pessoa é tudo de maravilhoso. A pessoa, ela te trata com muito amor, sabe? E aí vai criando, porque já é uma estratégia do manipulador, tá? Já vai criando uma dependência daquela pessoa. Porque ele faz essa dependência, faz você ficar apaixonada, em estado de apaixonada, no estado de que você quer mais daquilo. E aí o que acontece? Vem o primeiro abuso. E depois do primeiro abuso, ele te dá o gostinho de novo daquela paixão, daquele amor. Então, o relacionamento abusivo, ele começa com muito, muito carinho, muito amor. E depois, ele começa devagar. Nenhum homem fala assim, eu não quero que você ponha essa roupa, a primeira vez. Mas ele diz, não é legal você andar com essa saia curta, né, amor? Os outros vão ver, vão dizer o quê, né? Aí daqui a pouco você põe a saia de novo. Poxa, você sabe que eu não gosto dessa saia curta, né? Por que você faz isso? Você sabe que eu fico triste com isso, não sei o quê. Na terceira vez, vai tirar essa saia. Já falei pra você, não vou falar de novo. Então, o começo, a pessoa vai tentar te mudar de uma forma querida. Ele não vai demonstrar que ele é um abusador. E depois, com o tempo, aquele querido passa a ser, porra, você não entende... desculpa, gente, eu disse, você não entende nada. Eu tô falando que não é fazer isso, tô falando que não é sair com ciclano, e você aí continua fazendo isso, né? Olha isso. Vamos à próxima pergunta. Se eu atraio um relacionamento abusivo porque eu também sou assim, como não atrair? Não, amada. Vamos pensar assim, aquilo que eu atraio, eu tenho internamente, tá? Então, vamos lá, eu atraí aquilo, de alguma forma eu tenho algo a aprender a crescer com isso. Não tem... Tudo aquilo que a gente nega tem força na gente, tá? Se eu começo a negar, eu não quero isso, aquilo cria uma força contrária, de forma que vai acontecer. Então, não é que eu não quero um relacionamento abusivo, por exemplo, né? Eu tenho autoestima suficiente, eu tenho uma força interna suficiente para não deixar que o outro faça isso comigo, entende? Então, quando você diz como não atrair, tá? Quando você tá numa força interna, que você sabe o que você quer, você sabe o que é bom pra você, dificilmente você vai cair numa relação dessa, tá? Quando você já tem, mesmo sem perceber, uma baixa autoestima, achando que realmente você não é boa o suficiente, é fácil, sabe? A pessoa manipuladora, ela não gosta de pessoas decididas, pessoas com determinação, sabendo o que quer. Elas nem se atraem para esse tipo de pessoas, porque ali é difícil, não é terra fértil para elas. Agora, uma pessoa que você dá um elogio e a pessoa já... né? Então, é fácil, é uma pessoa fácil de cair, sabe? Uma pessoa que não pensa realmente que o outro tá fazendo, sabe? Simplesmente é levado. Eu falo isso nas aulas, né? Do inconsciente, do consciente. Essas 3 aulas que eu liberei agora, quem assistiu viu. Eu explico bastante sobre isso, né? Na segunda aula mesmo, que a gente faz um exercício de acolher a criança interior, como é importante acolher essa criança. Vocês não têm ideia de que para sair desse lugar infantil, que muitos estão, num lugar infantil sem perceber, sem responsabilidade, sem acreditar que pode, que é capaz de ganhar um dinheiro alto, porque criança não ganha dinheiro alto, criança não tem trabalhos importantes, crianças não têm responsabilidades. Então, um lugar infantil, para sair você tem que acolher a sua criança. E
Para você acolher sua criança, você não pode estar no lugar de criança. Ou seja, você tem que realmente crescer. Você tem que estar no lugar de adulto para conseguir acolher a sua criança e mudar esse padrão na sua vida. Ah, falei demais nessa. Vamos lá. Como encerrar os ciclos de término e voltas? Se voltou é porque não acabou. Se voltou é porque tem algo pendente ainda. Como eu falei no outro. Quando eu consigo reconhecer verdadeiramente tudo que eu aprendi e que realmente eu aprendi de verdade, de coração, eu não preciso repetir, ou seja, eu não preciso voltar. Voltar para o relacionamento é repetir de ano. Pensa isso. É repetir de ano. É como se eu não aprendi algo direito. Vou ter que repetir, vou ter que repetir, vou ter que repetir. Agora, para! Ou terminou, ou tá dentro da relação, para! O que falta eu ainda aprender com essa pessoa que eu voltei? O que eu tenho que aprender com ela? O que eu preciso evoluir? Qual parte dentro de mim eu preciso entender? Eu preciso mudar para que eu atraia outro tipo de pessoa, para que eu confie em mim mesma, entende? Então para de repetir de ano, voltando para o mesmo relacionamento. O abusador ama de verdade? Ele pode se desenvolver a ponto de sanar as suas dores e não ser mais um abusador? Depende! Então, não vamos colocar todos os abusadores na mesma caixa, tá? Tem abusador que ele tem um padrão do sistema dele, ele aprendeu dessa forma, ele não sabe fazer de outro jeito. E aí quando eu mostro que tem e que tá acontecendo, ele se propõe a mudar. Então dá, amada, pra fazer. Tem abusador não. Inclusive, tem abusador que é doente, né? Você sabe que o psicopata, ele é um tremendo abusador. E aí quando a gente fala em psicopata, a gente pensa no psicopata aquele que mata, no psicopata naquele que bate, no psicopata aquele que faz da mulher uma escrava, mas a gente não vê o nível leve de psicopatia. A gente não vê aquele psicopata que manipula de tal forma que você não consegue sair dessa relação. E mais, de cada 10 pessoas, 4 são psicopatas. Ou seja, se você conhece 10 pessoas, você conhece pelo menos 4 psicopatas à sua volta. Sim, você conhece, você não tem noção que ele é um psicopata, ou que ela é uma psicopata. Você sabe que mulher psicopata é muito mais difícil, né? Isso aparece muito mais no homem. O que é psicopatia? É a falta de sentimento. A pessoa não sente, ela manipula todos de forma que ela se beneficia daquilo, sem pensar que o outro tem uma dor, que o outro vai sofrer com aquilo, tá? Então, um nível de psicopatia, você não vai conseguir mudar, tá? Porque isso a gente estuda, a gente olha, a gente sabe que não tem como mudar. A pessoa, se ela tem ausência de sentimento, não tem como colocar sentimento nela, ela nasce assim. É diferente um abusador que está fazendo isso porque ele tem um programa mental que foi criado no sistema dele, e aí ele olha para isso e se ele quiser, se ele mesmo, ele consegue mudar, senão não, tá? A próxima pergunta era sobre isso, né? Se há relação entre o abusador e um psicopata. E alguém já perguntou aqui, essa pessoa fala, se tu sair, eu me mato. É traço de uma psicopatia? Dependência emocional, né? Se você sair, eu me mato. Total dependência emocional. Mas também tem um jogo aí, sabe? A pessoa que se coloca, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por exemplo, né? Tem pessoas que na hora da briga, olha isso, para vocês verem, entenderem o nível de abuso, né? Pessoas que na hora da briga esmurra a mesa, quebra prato, quebra não sei o que, faz não sei o que, e aí a outra pessoa vai assim, daí a pessoa fala assim, melhor não mexer com tal pessoa, porque uma hora essa pessoa vai me bater, uma hora essa pessoa vai me matar, uma hora... Então, só que a pessoa não falou isso, que ela ia fazer isso, mas o nível de agressividade dela com outras coisas próximo a você era tão grande que você se sente recuado. E aí você fala assim, meu Deus do céu, se eu falar isso ele vai me matar. Então, é um tipo de manipulação, sim. E a pessoa que fala que vai se matar, também. A gente tem 5 minutos. Alguém pediu para dar um exemplo contrário, tipo, de uma mulher abusiva dentro de um relacionamento. Uma mulher abusiva, eu conheço, homem, né? Totalmente uma mulher abusiva com o homem. Ela não deixa ele falar, ela não deixa ele comentar nada. Ela simplesmente coloca ele abaixo de zero, sabe? É o homem que
a mulher ganha mais, a mulher manipula e ela simplesmente não deixa ele se sobressair, sabe? É tipo, ele tá a serviço dessa mulher. Então tem muitos homens chamado de homem merda, homem bosta, um zero à esquerda. Vai dizer que você não conhece um zero à esquerda. E que a mulher pinta e borda. E daí ele fala assim, gente, o cara não faz nada. Vai dizer, começa a dar uma rodada nas suas relações pra você ver como tem. E tem bastante mulher assim, viu? É aquelas mulheres que assim, ó, eu sou tudo, você não vai conseguir mulher nenhuma que te aguente, você que não sabe nada, não faz nada, é um zero à esquerda. Olha se isso não é um abuso. Tem sim, tem bastante caso, tá? Gente, eu não quero terminar a live. Às vezes a conversa fica tão boa que a gente encerra a live e parece que, né, ficou aquele gostinho de quero mais. Então eu quero realmente agradecer todas vocês, espero ter esclarecido, porque uma live é simplesmente para a gente parar e refletir sobre a situação, tá? Porque eu trago um assunto numa live para a gente começar a olhar de forma diferente para as nossas relações, para a gente começar a perceber se eu realmente estou numa relação abusiva. Claro que você vai precisar de ajuda, que uma live só não muda tudo, mas eu começo a entender algumas coisas e o meu intuito é trazer autoconhecimento, é fazer você entender que tipo de relação você tá e que tem sim relações melhores, que você pode sim atrair relações muito melhor do que talvez o que você está e não está satisfeita, porque se você estiver satisfeita, está tudo certo, tá bom? Um beijo pra vocês, uma excelente noite, gratidão pela noite de hoje, foi maravilhoso conversar com vocês, tá bom? Um beijão, tchau!